Oi, tudo bem? Como é que estamos? Iniciando mais uma live pelo Facebook, hoje com Cristiano Neves. Nós estamos, Cristiano Neves da Rosa. Estamos começando nossa live, que o nosso título que nós estamos trabalhando hoje é sobre o racismo. Então, antes de iniciar, Cristiano, já queria avisar que temos dificuldade com a internet da mãe de Heloína e da Vera Saiba, e não será possível elas participarem. Então, tu vai ter o compromisso de fazer uma fala, um trabalho hoje, um debate inicial, e brevemente, quando estiver melhor a internet, elas estão viajando, e aonde elas estão, a internet não é muito boa, então hoje nós testamos e não deu para acessar. Daí ia ficar falhando, né, inclusive. Então, a gente resolveu não arriscar, né? E depois, quando elas estiverem, né, com a internet mais estável, elas voltam com a gente aqui, daí completa o nosso quadro. Então, vai ser 2 capítulos. Um primeiro, nós vamos falar hoje sobre o racismo, né? E também, depois a gente continua essas como é que a gente pratica o antirracismo e a antidiscriminação, né, dentro de Alvorada, aqui com a mãe Heloína e a Vera Saiba. Então, vou começar falando o que o Martin Luther King falou na véspera de sua morte, né, em 3 de abril de 1968. Martin Luther King fez um discurso à comunidade negra no Tennessee, Estados Unidos, um país dominado pelo racismo. Em discurso, ele disse: temos de enfrentar dificuldades, mas isso não importa, pois eu tive no alto da montanha. Isso não importa também. Eu gostaria de viver bastante, todo o tempo do mundo, mas não estou preocupado com isso agora. Só quero cumprir a vontade de Deus. E ele me deixou subir a montanha. E eu olhei de cima da montanha de Deus, e ele me deixou perceber que ver a terra prometida. Teremos uma terra prometida, disse ele. Por isso estou feliz esta noite. Nada me preocupa, não temo ninguém. Vi com meus olhos a glória da chegada do Senhor. Esse discurso antecedeu a morte dele. Foi assassinado, né, sangue frio, no dia seguinte. E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre racismo com o professor Cristiano Neves da Rosa, graduado em Educação Física pela URGS, especialistas em estudos culturais nos currículos escolares contemporâneos da educação pela URGS, mestre em Ciências Sociais pela Unicinos, doutor em Ciências do Movimento Humano pela URGS, professor da Rede Municipal de Ensino de Alvorada e também da Rede Municipal de Ensino de Gravataí. Com a palavra, nosso querido professor Cristiano Neves da Rosa. Sérgio, inicialmente eu quero agradecer o convite, né, em participar, né, de um tema tão importante, tão necessário, um tema tão caro, né, a todos nós, que é a questão da temática étnico-racial, a questão das práticas racistas. Enfim, então, primeiro agradecer, né, para ter essa oportunidade de poder falar com as pessoas que estão nos acompanhando, né, e assim, Sérgio, sem nenhuma formalidade, né, e tu me conhece bem, eu quero te parabenizar pela iniciativa, né, de proporcionar um debate dessa grandeza e dessa importância, né, tão necessário, né, e a minha ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre a questão do racismo, especialmente do racismo aqui no Brasil, né, e depois aí, em um segundo momento, a gente ter a oportunidade aí de ouvir um pouquinho mais, né, e trocar algumas ideias, responder algumas perguntas, enfim, né, com as pessoas que estão acompanhando aí a nossa live hoje, certo? Então, assim, importante colocar inicialmente, né, que a temática étnico-racial ela tem se apresentado como um importante e necessário campo de estudos e debates,
né, em que pese durante décadas, em diversas instâncias sociais, ter sido silenciada em função do mito da democracia racial. Né? Especialmente na sociedade brasileira, Sérgio, as estatísticas, elas têm evidenciado que a cor da pele, ela acaba sendo definidora e posiciona negras, negros, indígenas em determinados lugares sociais e políticos específicos. Ou seja, em outras palavras, a ideia de raça que resultou no regime escravocrata em 2019, ela tem sido definidora, marcadora de lugares sociais, certo? Então, o conceito de raça, né, muitos estudos apontam que ele teve a sua origem através de uma fundamentação biológica dentro do paradigma de raça inferior e raça superior, apresentado pelo filósofo francês Joseph Arthur de Gobier, né, um filósofo francês, né, e um dos mais importantes teóricos do racismo do século XIX, né, defensor da superioridade da raça branca sobre as demais. E no Brasil, aqui especificamente, os seus estudos, os estudos desse filósofo, eles embasaram muitas pesquisas e muitos estudos, né, das chamadas pseudociências aí, que indicavam, com base genética, a propensão de negros e negras, enfim, as chamadas condutas desviantes, ou seja, aquelas condutas não condizentes com determinado ideal de sociedade. Bom, o advogado e filósofo Silvio Luiz Almeida, ele aponta, né, que a ideia de raça ela está diretamente atrelada às circunstâncias históricas em que ela é utilizada. Assim sendo, então, a história das raças ela acaba se configurando como a história da constituição social, política e econômica das sociedades contemporâneas, certo? Então, a ideia é essa, que ainda nos dias de hoje sustenta privilégios e está no imaginário racista, de quanto mais embranquecida for a cor da pele, mais se carregam atributos aceitáveis para uma determinada organização social. Também na mesma linha, a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz sinaliza que raça ela é um conceito original e negociado no Brasil, construído também muito por influência das teorias racistas europeias do século XIX, como eu já tinha sinalizado anteriormente aqui. Então, essa influência, ela está muito ancorada em basicamente duas ideias que se complementam. Tá? Primeiro, a questão da característica biológica, né, ou seja, né, aquela que acaba sendo atribuída a traços físicos, como a cor da pele, tamanho do nariz, tamanho da boca, e as questões das características étnico-cultural, associada à localização ou origem geográfica, as práticas, atividades religiosas, ou seja, né, uma certa forma de existir no mundo, certo? E aí, seguindo a minha linha de raciocínio, eu concordo com a sinalização da professora Carla Beatriz Meiners, da URGS, que diz, né, que é nesse cenário que a ideia de diferença ela nasce não apenas como um atributo, mas, sobretudo, como uma relação que acaba organizando a vida coletiva. Ou seja, então, ao dizer que determinados sujeitos ou grupos são diferentes por conta da cor da pele, da característica do cabelo, por exemplo, né, não se está apenas nomeando um atributo, a cor da pele, por exemplo. Né, se está estabelecendo uma relação que classifica, hierarquiza e associa as pessoas a uma determinada posição social. Né? Então, por que eu fiz essas considerações iniciais?
eu fiz essas considerações iniciais exatamente para que a gente possa, todos aqui, enfim, refletir sobre a Constituição do Brasil. Então, Silvio Almeida sempre coloca nas suas entrevistas, nas suas falas, que o Brasil, e aí eu concordo com ele, não se constituiu apesar da escravidão. O Brasil, ele é constituído com a escravidão. E aí tem uma diferença bastante significativa. Então, é algo para pensar. Então, dessa linha de pensamento, as estruturas sociais, elas não se modificaram após o fim do regime escravocrata. Em outras palavras, o que eu quero dizer? O mesmo padrão social, ele acabou permanecendo para a maioria dos negros e dos seus descendentes no país, aonde essa ideologia racial construída, ela ainda permanece e se perpetua em diversas dimensões da vida, hoje. Por exemplo, nas relações de trabalho, nas questões de renda, na educação, na saúde, nas atividades de lazer, que acabam impedindo o acesso às chamadas condições básicas para a existência humana, que operam, no fim das contas, por meio da negação, por meio do abrandamento da história, e acaba legitimando um discurso de que todos somos iguais. Mas aí, para mostrar que o discurso de que todos somos iguais não se sustenta, que é uma falácia, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, saiu agora, há cerca de 1 ou 2 dias, os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Inclusive, ontem, um veículo de comunicação, na noite de ontem, passou uma reportagem muito interessante sobre isso. Então, o que esses dados apontam? Que 8 a cada 10 pessoas mortas pela polícia em 2019 aqui no Brasil eram negras. Esse é o primeiro dado. E esse dado, gente, ele está acompanhado do aumento da violência policial em relação ao ano de 2018. O ano de 2018 registrou 6.175 vítimas. E o ano de 2019 registrou 6.357 vítimas. Ou seja, houve um crescimento de 2,9% na quantidade de mortes por agentes do Estado. Nesse sentido, em síntese, os negros são 79% dos mortos pela polícia brasileira em 2019, e em 2018 foi 75% dos mortos. E aí, aliado a isso, eu trago um outro dado também que é para pensar, que também foi muito bem colocado na reportagem de ontem, e que também está na pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Um outro dado diretamente relacionado a isso é que também, do lado dos policiais, a situação também é muito delicada e dramática. Então, de acordo com o próprio anuário, 65 dos policiais que foram assassinados em 2019 eram pretos ou pardos. Ou seja, foram 172 óbitos entre policiais civis e militares, sendo que 62 óbitos foram durante o expediente de trabalho. Então, algumas reflexões em relação a isso. Por que 65% dos policiais assassinados são pretos ou pardos? Porque estão na linha de frente. Os praças, soldados, cabos, sargentos. Então, muitos são negros, muitos vêm na atividade policial, que todos nós conhecemos, é muito perigosa, tem seus riscos, enfim, tem as suas particularidades, mas muitos vêm na atividade policial, também é uma forma de poder romper com a questão da baixa renda, de poder ter alguma estabilidade, enfim, e acaba ingressando nas forças militares, mas não no escalão dos oficiais, mas sim dos praças, considerando que os praças é que fazem o policiamento ostensivo, é o que estão nas linhas de frente, e os oficiais
nós sabemos, né, que tem uma outra atribuição, uma outra demanda, enfim, que ficam mais em cargos de, enfim, de comando, de administração, de chefia, enfim. Então, são coisas para pensar, né? Eu também quero aproveitar e trazer um outro dado, né, de um estudo que foi realizado por mim na universidade, em parceria com, na época, o meu orientador, o professor José Geraldo Soares Amico, hoje professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Nós fizemos um estudo, alguns anos atrás, sobre as atividades de lazer dos jovens de Canoas. Né? A pesquisa se chamava Mapa do Lazer do Juvenil da cidade de Canoas. E essa pesquisa, à época, ela foi realizada com 2.608 crianças e jovens, estudantes da rede pública e privada de Canoas. E as idades dessas crianças e jovens eram compreendidas entre 10 e 24 anos. Então, nós aplicamos uma survey, né, nessas escolas. Né, então, 2.608 crianças e jovens foram contemplados com essa survey, né, e alguns recortes que nós fizemos. Nós fizemos algumas perguntas, e uma delas, qual era a principal atividade que essa criança ou jovem tinha realizado no último final de semana. Tanto que, para justificar, essa pesquisa ela foi realizada numa segunda-feira. Por quê? Era para exatamente, foi proposital, para que essa criança e o jovem tivessem uma memória mais recente do que ela tinha feito no seu último final de semana. Bom, e aí, com esse recorte étnico-racial que nós fizemos, temos vários recortes, tá? Mas eu vou falar especificamente deste recorte. Deste recorte que nós fizemos, nós identificamos algumas situações. Sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à tarde e domingo à noite, certo? Então, esses eram os turnos o qual essas crianças e jovens foram perguntados o que eles fizeram de mais importante do ponto de vista deles nesse último final de semana. E aí nós nos deparamos com alguns dados que é para pensar também. As crianças e jovens negros apresentaram uma maior demanda em relação às obrigações do trabalho doméstico familiar. Essas mesmas crianças e jovens também apresentaram, em relação às crianças e jovens brancos, um maior tempo com ocupação em relação ao trabalho informal. Então, muitos trabalhavam para auxiliar na renda das suas famílias. Um outro dado interessante, as crianças e jovens negras e negros eram as que mais ocupavam os espaços públicos destinados a atividades culturais e esportivas e de lazer. Em relação às crianças brancas e negras, essas crianças brancas, em relação às crianças e jovens brancos, elas ocupavam majoritariamente os espaços privados, né, de atividades culturais e esportivas, como os clubes esportivos, enfim, acesso ao cinema, idas ao shopping, enfim, para fazer consumo no shopping, enfim. Então, são dados bastante interessantes para pensar. Né? E aí nós chegamos a algumas conclusões. Né? Que esse estudo, especificamente, pensando na questão das atividades esportivas e de lazer de crianças e jovens, ele encontrou, né, nos apontou algumas desigualdades nas experiências de lazer dessas crianças e jovens, que podem ser explicadas por uma menor renda familiar, a consequência dos locais de moradia, né, que são mais periféricos em relação ao centro e às zonas consideradas mais abastadas da cidade, né, o que acabou também e acaba por impactar de maneira bastante significativa o tempo livre para o lazer dessas crianças e jovens negros e negras. Né? A questão da renda acaba exigindo, consequentemente, um acesso mais precoce ao mercado de trabalho. Um outro aspecto também que se coloca é o modo desigual nos locais de experimentação do lazer.
Deste modo, como eu já apontei para vocês, as crianças e jovens negros, as suas atividades, suas práticas, os seus encontros se dão predominantemente no âmbito dos espaços públicos, como parques, praças, ruas da comunidade, né, e das crianças e jovens brancos, né, nos espaços privados, fechados, né, como os clubes, cinema, teatro, dessas atividades, né, que exige a disposição de algum recurso. Tá? Então, essas diferenças e desigualdades produzem, né, o que se chama de violência simbólica, né, que persegue a população negra. Então, nessa perspectiva, a gente pode afirmar que as crianças e jovens negros são os mais prejudicados na dinâmica do lazer. De modo geral, é isso. Né? Na medida em que temos, de um lado, uma segregação em zonas mais periféricas, né, que acabam, erroneamente, sendo mais desprovidas de áreas qualificadas para atividades esportivas, culturais e de lazer, e, por outro lado, né, quando essas crianças e jovens negros acabam, às vezes, indo além, rompendo, se deparam em espaços onde são cuidadas, vigiadas, né, olhadas com desconfiança por seguranças, lojistas, consumidores. Então, são questões para pensar. Né? Aliado a isso, né, um outro dado, né, que a gente pode trazer aqui para problematizar de que não somos todos iguais. Né? A ausência de pretas e pretos nos cursos de pós-graduação. Nós tivemos um avanço aí, né, com a legislação, com os arcabouços legais, enfim, do acesso de negras e negros aos cursos de graduação. Tivemos um certo avanço. Mas nos cursos de pós-graduação, ainda há uma ausência que nós precisamos problematizar. Igualmente, a ausência de professores universitários pretas e pretos. Ou seja, então, eu posso dar um exemplo, né, porque eu recentemente concluí um curso de mestrado, posteriormente, agora, recentemente, defendi uma tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e assim, eu tenho lembrança, durante todo o meu curso de doutorado, que foi de 2015 ao final do ano passado, especificamente lá na Escola de Educação Física da URGS, eu lembro assim agora, aqui, de um colega, o Márcio Cardoso, que à época estava no mestrado, né, e eu estava no doutorado, mas nós cursamos algumas disciplinas juntos, e agora ele está cursando o doutorado. Então, assim, dá para contar nos dedos mulheres e homens, jovens, negras e negros, que estão tendo a oportunidade de acessar os cursos de pós-graduação. Igualmente, né, há uma ausência de professores e professoras negros e negras lecionando nas universidades. Esse também é um outro dado para pensar. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né, para a gente pensar? Que o que está em questão também é pensar que o racismo ele é menos uma questão individual, sem, obviamente, desconsiderar ela, mas, sobretudo, é um problema estrutural que nós vivemos. Né? O racismo é um problema estrutural. Né? Já dizia o filósofo Silvio Almeida que o racismo no Brasil é estrutural. Em outras, só para finalizar, em outras palavras, o racismo é parte de uma estrutura social e ela é elemento organizador da vida coletiva. Pode falar, Sérgio. Não, eu queria que, a partir de agora, quando tu vai falar um pouco mais da questão estrutural do racismo, né, a gente pudesse provocar as pessoas que estão nos assistindo e mandando uma boa noite, nos cumprimentando aqui, que pudesse fazer algumas perguntas também, porque é super importante esse diálogo, né, entre nós e o pessoal que está fazendo pode fazer a pergunta ali, a gente coloca na tela e nós podemos responder, né,
tua ajuda, com certeza, né? Eu queria lembrar, Cristiano, antes de cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que hoje é dia 19 de outubro, estamos ainda queimando o Pantanal. Nós estamos com mais de 153 mil vítimas pelo Covid-19 no Brasil, que é muito mais proporcionalmente que nos Estados Unidos, 200 e poucos mil pessoas que morreram lá. Proporcionalmente, o Brasil tem muito mais, percentualmente. E também os 5 milhões de pessoas que foram acometidas por essa doença. Por grande parte, esse grande número, e grande parte, por irresponsabilidade dos governos, que não cuidam das pessoas, então, e não cuidam do meio ambiente, e por isso essa consequência trágica. E uma das coisas que a gente tem visto nesse racismo estrutural que tu falas, é que quem tem morrido mais não são os brancos, nem os ricos, nem os de classe média alta, são os pobres que moram na favela, que moram nos bairros, que trabalham muitas vezes nas casas desses ricos que trouxeram a doença para cá, contaminaram, porque veio de algum lugar, veio de alguém que veio de fora, e grande parte da nossa população convive na sua comunidade, né? Não sai. E nós vemos hoje que grande parte das pessoas que, lá no Rio de Janeiro, tem uma pesquisa, inclusive, que dá esse índice, que grande parte, maior parte das pessoas que foram acometidas, que faleceram, foram a óbitos do Covid, são os pobres e negros também. Então, isso é uma política que não enxerga as pessoas que precisam de proteção, que discriminam as pessoas, que valorizam pelo seu valor monetário, se tem mais, tu tem mais proteção, porque, Cristiano, no início do Covid, quando começou todo aquele movimento dos hospitais cheios, não era o hospital não era o nosso aqui, o Conceição, ou da PUC, que é conveniado, que estava lotado, eram os hospitais dos mais ricos. Passou aquela fase, como Moinhos de Ventos, Mãe de Deus e tal. Passou aquela fase. E agora nós vemos, houve um acréscimo muito grande, principalmente com o aumento da doença na periferia de Porto Alegre, e que todos correm para Porto Alegre, geralmente para o Conceição, e o maior número de pessoas que também têm morrido são, né, que foram a óbito, são pessoas que estão nos hospitais públicos, portanto, as pessoas que mais precisam, né, em grande quantidade. Isso também faz parte de uma política que vem sendo desenvolvida pelo governo federal, o governo estadual e também os municípios, que não estão sabendo enfrentar essa dizimação da população pobre. Então, dentro disso também, Cristiano, que tu vai falar sobre o racismo estrutural, é importante a gente refletir essa diferença entre o tratamento daqueles que são mais pobres e são negros, né, e são pessoas que são trabalhadores que estão aí na atividade e precisam sair todos os dias para trabalhar, tem que pegar o ônibus lotado, e nós sabemos que os dois locais mais indicados, mais propensos a ser contaminado, são os hospitais e dentro dos ônibus fechados. E hoje nós vemos uma coisa assim muito triste, né? Porque a gente precisa sair para trabalhar, mas não está se cuidando bem das pessoas. Eu queria que tu falasse sobre a questão estrutural e a gente pudesse provocar os nossos que estão acompanhando aqui, nossos colegas deixaram mensagens aqui, o seu Milton, a Maria Zoretti, a Maria de Grazia, o Valdírio, o seu Valdir Brigman, a Viviane, a Vera Molina também, nossa companheira, que sempre nos acompanha, a Mirna, a Clair, nossa secretária de Educação, o Leandro também foi nosso secretário de Governo, a Marlene, que trabalhou na loja social, o Ivo Saldanha, que teve uma live semana passada aqui com a gente, e o Éder Gonçalves também, um companheiro aí que está assistindo hoje, e também deixar um abraço a todos que estão aqui, que acompanham e façam perguntas que a gente quer também interagir com vocês. A Marlene já está dizendo aqui, ó, que o racismo se fortificou com o governo Bolsonaro.
Acho que é uma provocação também que tu pode falar depois, tá, Cristiano? Sim. Sérgio, quando se fala em racismo estrutural, e eu até já aproveito e recomendo uma leitura aqui do livro do professor Silvio Almeida, né, que se chama Racismo Estrutural, é exatamente isso, né? Qual é a provocação que ele faz, Sérgio? Né? Ele diz que o racismo, para além, né, de uma questão individual, né, uma questão moral individual, ela é organizadora da vida coletiva, né? Ou seja, né, o racismo, né, ele se estabelece e ele se manifesta em diferentes instâncias. Né? Então, nas instituições, né? Nas políticas públicas, né? na questão das oportunidades, né? Quem tem mais ou menos oportunidade, né? Os privilégios, né? Onde é que estão os privilégios? Né? Então, né, esse racismo que nós vivemos aqui no Brasil, né, ele é estrutural porque nos posiciona em determinados lugares sociais e políticos específicos, né? E esses lugares são desiguais. São desiguais. Né? Tu acabou de comentar a questão aí da pandemia do novo coronavírus. Aqui no Brasil, salvo engano, me corrija, Sérgio, se eu estiver enganado, parece que ontem, né, o Brasil ultrapassou 153 mil mortes. É isso? É isso, né? Parece que é alguma coisa assim, né? Mais de 153 mil, exato. Mais de 153 mil mortes. Né? E o que acontece? E uma parcela significativa dessas pessoas que vieram a óbito, que tiveram suas vidas abreviadas, são pobres e negras e negros. Né? É isso, né? E o que acontece hoje? Qual é a ferramenta hoje, a única ferramenta capaz de frear com a disseminação do vírus? Não existe vacina. Né? É o distanciamento social, né? Ou isolamento social, não, e o uso de máscara. Perfeito? Então, aquela frase, né, que se diz desde o início, né? Quem puder, fique em casa. Bom, mas quem é que pode ficar em casa? Bom, né? As pessoas que precisam sair de manhã para comer à noite, como é que vão ficar em casa? Entende? Então, a questão da pandemia, né, a questão, né, desse número significativo de mortes, ela também está muito relacionada a essa desigualdade que nós vivemos, falando especificamente aqui do Brasil. Então, assim, nós temos que entender que uma situação, né, as pessoas que têm a oportunidade e têm condições, né, de se manter em casa, né, de manter o isolamento, o distanciamento social, essa é uma situação. Né? E aí eu acho que tem que ter a responsabilidade, tem que ter compromisso de fazer isso, né? Porque a questão do cuidar de si não é só cuidar de si, é cuidar do outro, da relação. Né? Mas também nós precisamos entender que, bom, né, para muita gente não é possível ficar em casa. E aí, como é que a gente faz? E por que não é possível ficar em casa? Porque nosso país é extremamente desigual, racista, né, que acaba contribuindo para tudo isso. Né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Né? Aí eu já ouvi isso, né, e eu fico muito incomodado, né, quando algumas pessoas se dirigem a mim e dizem, mas olha só, tu conseguiu, né? Mérito teu, né? Tem que se esforçar. Né? Se tu te esforçar, tu consegue. Não, gente. O problema não é esse. Né? O nosso problema, o problema da população negra, não é de capacidade. Ela é de oportunidades. E eu sou resultado das oportunidades. Então, não é mérito meu. Eu não consegui pelo meu próprio esforço. Eu sou resultado das oportunidades. Então, eu tive algumas oportunidades, né? Eu tive pessoas que cruzaram a minha vida, que cruzaram o meu caminho, tiveram a sensibilidade, me deram algumas oportunidades e eu conseguia, né,
bom, enfim, né? E avançando, consegui concluir a graduação, fiz pós-graduação, fiz concurso público, hoje sou professor da Rede Municipal de Ensino de Alvorada, professor da Rede Municipal de Ensino de Gravataí, concluí um doutorado recentemente, né? Fui, por 4 anos, professor universitário, né, de 2015 a 2019, então, são oportunidades, o problema não é de capacidade, e sim de oportunidades. Então, eu acho que é isso, né? Nós precisamos pensar em oportunidades. E para que a gente possa pensar em oportunidades, é preciso que, primeiro, que se reconheça que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela preserva alguns privilégios, né? E isso precisa ser problematizado. Precisa ser problematizado. E aí, avançando, Sérgio, né, nós tivemos aí a Constituição Federal de 1988. Constituição aí que precisamos preservá-la, né, precisamos defendê-la, que está sendo muito atacada, mas precisamos defendê-la. Por quê? Porque é a Constituição que olhou com carinho, né, para os direitos sociais, para os direitos fundamentais. É a Constituição que tenta zelar por uma sociedade mais justa e equânime. Por que eu estou dizendo isso? Vou trazer uma outra informação aqui. Porque a Constituição de 1824, por exemplo, ela já determinava que a educação ela era direito de todos. Só que a escola estava vetada para a população negra. Por quê? Porque esse direito ele estava restrito aos portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, inclusive negros. Mas esses direitos estavam condicionados a posses, a rendimentos, ou seja, intencionalmente para impedir que os negros libertos tivessem acesso à educação. Então, acho que essa é uma informação importante. E aí nós tivemos aí, pós-redemocratização do país, a Constituição de 1988, né? E junto com ela, né, nós tivemos aí, vou citar alguns aqui, a Lei 10.639, né, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental ao último ano do ensino médio. Né? Nós tivemos aí em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial, que traz aí de como nós podemos pensar em uma sociedade menos desigual do ponto de vista da relação entre brancos e negros. Por que eu trouxe essa informação aqui? Porque eu quero dizer que, com isso, que a Lei 10.639, aliada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, juntamente com outras legislações, enfim, né, como é o caso da Lei 11.645 de 2008, né, que ampliou a Lei 10.639, que trata aí do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Ela abriu um caminho aí bastante interessante para que o debate a respeito da escola, aí eu vou começar a falar da escola enquanto um espaço que também deve ser um espaço onde o racismo deve ser problematizado e combatido. Então, a escola, Sérgio, eu sempre digo, né, um outro dia nós estávamos conversando aí, eu já tinha comentado isso, a escola, ela tem muito potencial. Ela tem potencial tanto para ser um local totalmente perverso e violento com as nossas crianças e jovens, mas ela também tem potencial para ser um espaço onde nós possamos pensar, né, e projetar uma sociedade amanhã melhor do que está sendo hoje. Então, por exemplo, assim como tantas outras crianças e jovens, eu conheci o racismo na escola. Esse era um debate que era ausente na minha casa, não se discutia isso na minha casa. Então, eu não estou aqui, né, fazendo nenhuma culpabilização, né, falando dos meus pais, enfim, mas era um debate que era ausente em casa. E eu fui entender o que era racismo, o que era preconceito, na escola.
né, quando riam do meu cabelo, da minha boca, da cor da minha pele, né, me chamavam me adjetivavam de uma série de coisas, eu comecei a entender o que era o racismo, né, comecei a sentir, né, digo, na pele o que era o racismo. Então, a escola, ela também acaba sendo um espaço muito perverso, né, mas ela também tem muito potencial. Então, eu como professor, eu acredito que a escola é um espaço potencialmente de projeto de uma sociedade mais justa e igualitária. E aí nós podemos pensar, né, na questão das africanidades brasileiras, que pode ser trabalhado na escola, né, isso já foi sugerido pela pesquisadora Pretonilha Silva, né, que, em síntese, assim, ela conceitua africanidades brasileiras como os modos de ser, de viver, de organizar as suas lutas, lutas próprias dos negros brasileiros, e, de outro lado, né, as marcas da cultura africana, que, independentemente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia a dia. Então, as africanidades, em síntese, dizem respeito, portanto, à influência africana nas manifestações culturais do Brasil. Né? E isso a escola pode ensinar, a escola é um espaço potencial para isso. Então, e aí a gente pode identificar essas africanidades na música, vou citar aqui o exemplo do samba, na culinária, na atividade religiosa, né, a questão das religiões de matriz afro. Eu quero até aproveitar aqui, Sérgio, trazer uma outra informação, rapidinho aqui, o rock. O rock é oriundo do jazz do blues. O rock possui profundas raízes negras. Então, o rock também é uma música de origem negra, e algumas pessoas desconhecem isso, mas é importante fazer essa ressalva. E assim, Sérgio, então, assim, pensar na educação, por exemplo, na educação para as relações étnico-raciais, né, é exatamente pensar no que a filósofa e escritora Jamila Ribeiro chama de práticas antirracistas. Ela tem um livro muito interessante que se chama O Pequeno Manual Antirracista, né, que ela elenca algumas questões para a gente pensar. Primeiro, precisamos reconhecer os privilégios da branquitude. Esse é o primeiro ponto. Segundo, precisamos apoiar as políticas educacionais afirmativas. Terceiro, precisamos transformar o ambiente de trabalho. Como assim transformar o ambiente de trabalho? Bom, eu acho que está na hora de problematizar, né, o número, né, de funcionários, de pessoas brancas e negros que ocupam cargos nas empresas, nas universidades. Né? Então, essa é uma questão para pensar. Também, ler autores negros. Ter esse hábito de ler autores negros. Né? Tanto na educação básica, levar a leitura para as nossas crianças e jovens, da educação básica de autores negros, como até no ensino superior, especialmente nos cursos de formação de professores. Precisamos sair um pouco desse etnocentrismo, digamos assim, né, e pensar numa dimensão mais ampla. Pensar, né, em autores e autoras negros, para a gente possa pensar a sociedade de maneira mais ampla, mais plural, enfim. Então, assim, Sérgio, em síntese, como diz, parafraseando a própria Jamila Ribeiro, não basta dizer que não é racista. É importante, sobretudo, lançar a mão de práticas antirracistas. Muito bom, Cristiano. Tu está dando uma aula para a gente aqui, eu acho que é super importante. A Vera está dizendo aqui que tu traz muita questão, e didático também, né? Profunda. Eu ia te perguntar o que é ser antirracista, mas tu já respondeu, né? E eu queria falar uma coisa, assim, para a gente encerrando, já estamos a 44 minutos, mas já está no nosso tempo, que vai ser de 1 hora, né? E nós vamos deixar um gancho aqui para a gente poder, quando a Vera e a mãe Heloína puderem estar aqui,
porque a ideia também era fazer essa reflexão, dessa análise que tu fizeste, junto com elas que praticam dentro da comunidade o antirracismo, o antissemitismo, promovem as pessoas mais pobres, chamam para si essas pessoas e acolhem elas. Além de espiritualmente, acolhem em todos os sentidos, né, da alimentação das pessoas, né? E eu costumo dizer, para quem é pobre, né, e pode ser negro ou não, mas a dor do frio, como tu falavas nos teus textos, tu publicou dias atrás, e houve uma polêmica, mas quem sente frio é diferente daquele que sabe que as pessoas estão passando frio, que nunca passou frio. Não é a mesma coisa. Quem passou fome sabe o que é passar fome. Não é a mesma coisa que a classe média, classe alta, não estou desvalorizando isso, mas a dor de passar... E se é um filho da gente que passa fome, a dor é infinitamente maior. Porque tem classes sociais que nunca passou fome, entende? E quer ajudar, ajuda até. As pessoas ajudam. Mas a ajuda não pode ser só nessa questão assistencialista. A ajuda é emancipar a pessoa, a dar educação para a pessoa, a tirar ela da perspectiva, como tu disse, e oportunidades para todo mundo igual. Isso que é o que os governos têm que projetar e praticar, né, como políticas afirmativas, por exemplo, das cotas. E eu poderia falar do Bolsa Família, porque 3 refeições por dia num país agrícola que é o maior produtor de grão do mundo, e daí ter gente que não fazem as 3 refeições por dia, passam fome, isso é muito triste, isso é uma contradição enorme. Isso é negar, virar as costas do seu povo. Então, eu queria chegar na escola, a questão do currículo oculto, porque tem autores que dizem que a pior coisa que tem quando a escola não trabalha o antirracismo, não trabalha essa questão dentro da escola. Quando isso passa como um currículo oculto que não é tocado como programa da escola. E isso tem que ser visto por todos, pela equipe da escola, pela direção da escola, pelos professores e pelo corpo docente também. E pelos alunos. E os alunos estão ali para exercitar a sua cidadania, para reconhecer, como tu falaste, a discriminação e também saber que isso é uma coisa que marca profundamente o ser humano. E nós temos que lutar contra isso. A escola tem que ser ali o nascedouro, tem que ser aonde a gente começa essa mudança, né, nas pessoas para poder mudar o currículo, mudar a sociedade. Então, quando a gente debate o racismo, a gente está promovendo, a gente está defendendo, claro, com posição afirmativas, né? Então, eu queria que tu pudesse, já encaminhando para o final a tua fala, Cristiano, falar um pouco da escola, desse conceito e também das casas de religiões. Qual é o fundamento, né, principal que muitas vezes a pessoa que está lá, que é a mãe de santo, né, que considera todo mundo filho, e eu li um livro uma vez, Cristiano, que na África, tem um país lá na África, que eu não me recordo qual país, mas eu li isso no livro, que os sobrinhos eram todos filhos. Então, a família tinha que proteger todo o seu clã. Então, os tios eram pais. Então, se faltava o pai natural, quem assumia a responsabilidade de cuidar do sobrinho era o tio. E assim por diante. Então, a família tinha a responsabilidade com os seus. Isso é importante colocar a maneira de se organizar e proteger, mesmo na pobreza, quando a gente tem uma sociedade, num país mais pobre, mas se a pobreza é igual para todos, diminui a discriminação, diminui a violência. Mas quanto mais a desigualdade existir, como no Brasil, por exemplo, onde os pobres são muito pobres,
e os ricos cada vez mais ricos. E com essa pandemia, para encerrar essa fala, Cristiano, aumentou essa diferença da pobreza com a riqueza. Aumentou o número e proporcionalmente aumentou isso, mas também em questão de distância entre o mais rico e os mais pobres. Pois é, né, Sérgio? O que eu posso te dizer em relação a isso, né? Primeiro a gente tem que pensar, né, que, assim, a família é um espaço educativo, a rua é um espaço educativo, a escola é um espaço educativo. Ou seja, né, aí se eu for pensar na escola, a escola tem um papel fundamental, como eu já comentei anteriormente, nesse processo, né, de contribuição para a formação de sujeitos mais críticos, né, que possam ter uma visão de mundo um pouco mais generosa, um pouco mais sensível, com um pouco mais de empatia. Então, a escola tem um papel fundamental em relação a isso. Nós temos aí, né, os professores que estão assistindo aí, e aí eu vou pedir licença aqui para citar o professor Silvio, o professor, o meu querido colega professor de História, professor Ivo Luiz Saldanha. O Ivo sabe, né, da importância, né, das ciências humanas, das ciências sociais, né, no sentido de tematizar com as nossas crianças e jovens, né, a Lei 10.000, colocar em prática a Lei 10.639, né, de tematizar, né, com mais profundidade, né, a questão das práticas racistas, a questão da escravidão, né, porque, assim, por exemplo, o que eu aprendi na escola quando eu era criança? Né, é que a população foi escrava, pronto. Então, isso não basta. Né, então, isso não é o suficiente. Então, a Lei 10.639 veio para isso, né, para que a gente possa, né, ter argumento, né, e ter material para poder tematizar isso com as crianças e jovens. Vou pegar o caso aqui da educação física, por exemplo. Né? A educação física inserida na área das linguagens, né, eu sou professor de educação física de formação, a gente se propõe aí, foi um avanço que nós tivemos, inserir a educação física na área das linguagens. Porque o que acontece? Nós podemos trabalhar com brincadeiras e jogos de origem africana e indígena, as práticas corporais de origem africana e indígena. Enfim, tudo isso acaba contribuindo para que as crianças e jovens que lá estão na escola possam pensar, né, e problematizar essa sociedade plural que nós vivemos. Né? Então, acho que passa pela escola, sim, a questão, né, de um amanhã melhor do que está sendo hoje. Passa pela escola, sim. Né? A escola tem um papel fundamental, né, na contribuição das nossas crianças e jovens. E o currículo, né? Então, o currículo, ele diz muita coisa. Né? O currículo, ele possui uma visão de mundo. Então, como é que nós vamos pensar o currículo na escola? Né? Pensar o currículo é pensar um projeto de sociedade. E aí eu quero aproveitar, Sérgio, não quero deixar de falar, porque nós recebemos uma provocação no início, aí, acho que foi da nossa querida professora e amiga, foi a Clair, que comentou em relação ao aumento, né, da violência, ao aumento das práticas racistas durante o atual governo. Foi isso, Sérgio? Foi isso. Então tá, então, acho que é importante comentar sobre isso. Primeiro, acho que é importante relembrar algumas coisas. Nós tivemos de 2003, especificamente, fazer um recorte aqui, tá? Acho que é proposital fazer um recorte aqui. Nós tivemos aqui de 2003 até o início de 2016, a instituição da Lei 10.639, a questão da política de cotas para ingresso no ensino superior, a questão da política de cotas para ingresso no serviço público, o Estatuto da Igualdade Racial, enfim. Políticas, inclusive políticas na área do esporte
e do lazer, aquelas políticas de esporte e lazer, do esporte de participação, enfim, do esporte de lazer, é muito preocupada e muito voltada no sentido de dar conta da diversidade da vida que existe. Especialmente, nós tivemos esses avanços de 2003 até aí meados de 2015, 2016, né? Isso não dá para negar, né? Então, isso é importante. Obviamente, né, que esses avanços em termos de legislação se deram graças ao movimento negro. Nós temos um movimento negro aqui no Brasil, que ele é muito atuante, e ele é muito forte, e ele tem um papel fundamental na instituição desse conjunto de políticas, desse conjunto de arcabouços legais, né, que procuraram e conseguiram minimizar, né, esse abismo que existe entre brancos e negros, né, que promoveu um pouco menos desequilíbrio social, né? Mas o que acontece? Nós, lamentavelmente, vivemos tempos de um retrocesso absoluto, né? E isso é preocupante. E não se trata aqui de ficar batendo no atual governo, né, de se colocar como oposição, mas é fato. É fato. Né? O atual governo está acabando com as políticas públicas. Né? O atual governo ele é declaradamente preconceituoso, racista, homofóbico. Isso é fato. Nós precisamos problematizar isso. Né? Nós precisamos cobrar isso do atual governo. Né? Então, nós vivemos um momento de retrocesso, um momento de flerte permanente com o autoritarismo, né? Um momento aí, né, de indiferença com a pluralidade da vida. Né? Bom, né, esse dado que foi apresentado para a sociedade brasileira agora nos últimos dias, né, o que explica também esse aumento da violência policial e esse aumento significativo de mortes de negras e negros? Bom, né, é aquela situação, né, é um racismo estrutural que nós vivemos e que nós precisamos problematizar isso, né? Então, isso passa, né, pelas práticas antirracistas. Né? E prática antirracista, né, vou repetir aqui, né, não basta dizer que não é racista, né, é preciso ter práticas antirracistas. E aí, Sérgio, eu quero aproveitar e dizer que, por exemplo, né, essa tua iniciativa de promover uma live trazendo esse tema, que é um tema sensível, né, é um tema que provoca inquietação, provoca incômodo, né, é verdade, bom, né, não deixa de ser, né, uma iniciativa e uma prática antirracista, né, porque trazer a público esse tema, ele é super importante. Né, e, mais uma vez, eu quero te parabenizar, né, e agradecer pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre isso. Né. Obrigado, Sérgio, acho que é isso. Muito bom, Cristiano. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder, e eu quero deixar aí a reflexão, né, para a gente poder pensar, né, em como nós podemos pensar no amanhã melhor do que está sendo hoje. Muito bem, Cristiano. Eu quero lembrar, a Iracema Pereira também está nos acompanhando, entraram mais algumas pessoas depois que eu falei contigo, a Rosângela, que eu tinha anunciado, o Ivo, né? Então, entrou mais algumas pessoas. Eu quero te agradecer muito, mas a chamada que nós fizemos, show preconceito, práticas racistas, né? Intolerância religiosa e a luta pelo respeito à pluralidade da vida, nós faremos em 2 capítulos, tá, Cristiano? Então, essa primeira parte, como tu fizeste bem, academicamente, né? Tu conseguiu fazer uma leitura histórica do racismo, né, de como ele se estabeleceu e permanece enraizado aqui no Brasil, né, e como a gente tem que praticar, né, o dia a dia antirracista. Né? Então, Sérgio, não, olha só, por exemplo, né, as atividades religiosas nos terreiros, né, é movimento negro.
Uhum. Então, o que acontece? É importante tematizar isso também lá na escola, tematizar o ensino religioso de maneira plural, né, de maneira equilibrada, igualitária, para que as nossas crianças possam ter um pouco mais de sensibilidade e entender, né, que nós vivemos um país, um Estado laico, né, e que todas as manifestações religiosas, elas têm um significado, né, porque do ponto de vista socioantropológico, a atividade religiosa, ela é fundamental para a existência humana. Né? E lá nos terreiros, né, o que se pratica lá nos terreiros é um movimento político, é uma organização política, é movimento negro, é resistência, é significado. É verdade. Então, assim, eu quero aproveitar também e convidar, né, para que tão logo a gente possa estar assistindo as nossas queridas amigas, né, que não puderam estar presentes hoje. Vai ser uma aula que elas vão dar para nós. Né? Vai ser uma aula. Eu vou, com certeza, vou estar presente, participando, porque se tem muito a aprender com elas, se tem muito a aprender com os terreiros, se tem muito a aprender com as religiões de matriz afro também. Com certeza, Cristiano. Nós somos, né, solidários a essa ideia, né, e dizer que a gente trabalha muito na sociedade pela uma sociedade igualitária, né? Porque se não tivesse o racismo, se não tivesse esse preconceito, não precisaria de uma lei específica, não precisaria uma lei afirmativa. E na Constituição já prega isso. Mas há essa necessidade. E a gente tem que debater. E esse debate é super importante em todos os momentos. Eu acho que nós temos que desafiar as pessoas a discutir o preconceito, não só racial, não só religioso, não só da questão de homofobia, né? Nós temos que desafiar a todo tipo de preconceito. Os direitos humanos já garantem isso, mas parece que a leitura dos direitos humanos não é feita na sua plenitude. Então, por isso, temos que ter políticas afirmativas e leis que afirmem isso dentro da escola, por exemplo. Cristiano, últimas palavras para a gente... As políticas afirmativas, Sérgio, além de ser uma estratégia de reparação social, é uma reparação social, ela é também, né, uma tentativa, né, de estabelecer um equilíbrio social, né? Então, super favorável, né? E a gente tem que apoiar isso. Com certeza. Mas eu quero te agradecer muito. Nós teremos um breve, nos próximos dias aí, não na semana que vem, mas daqui uns 20 dias, nós poderíamos ter um outro encontro e daí a gente vai poder aprofundar mais o tema na prática, como é que acontece, por exemplo, aqui em Alvorada, nas casas de religião. Cristiano, última palavra mesmo agora para a gente se despedir. Só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de poder interagir com todos vocês, né, e eu estou sempre à disposição. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado e agradeço também a todos que permaneceram até o fim aí, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigado, Cristiano. Um abraço para ti e vamos continuar nessa luta. A luta é permanente. A gente passa a vida inteira lutando. E muitas vezes a gente ganha algumas batalhas e perde outras, mas vamos continuar indo em frente. Um abraço, obrigado, Cristiano, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima live. Um abraço, até a próxima.